que é a precursora dos direitos LGBTQIA+, e principalmente dos direitos trans. Ela era uma travesti parteira, uma história belíssima, uma travesti parteira, conselheira nacional de saúde na época, e eu, através dela, comecei a viajar em 2012, indo para encontros, né? Na maioria das vezes, os encontros estaduais, nacionais, de travestis e mulheres trans. Então, assim, através dela, eu comecei a me ponderar, comecei a conhecer o universo político, de certa forma, do movimento social, principalmente da comunidade da qual eu pertenço, que é a comunidade trans, né? Porque a L de lésbica, G de gays, B de bissexuais, são muitas letras, né? Eu estou dentro da letra T, de travestis e transexuais. E foi através da Fernanda que eu comecei a conhecer melhor, né? Eu era muito imatura, muito crua, minha transição já foi meio que tardia, eu vivi muito tempo como rapaz. Eu nasci uma criança, eu sempre fui trans, fui uma criança trans, só que na época a gente não tinha muito essa pauta, não tinha muito esse conhecimento. Então, por muito tempo eu achei que eu fosse uma pessoa gay, que eu nunca fui, eu sempre fui uma criança trans, só que a gente na época não se debatia muito sobre esse assunto, e eu vivi muito tempo como um rapaz, sem me sentir confortável naquele gênero, até que eu fui começar a me descobrir e ver que eu sempre fui uma pessoa trans. Carolina, e antigamente era mais difícil, mais complicado, e hoje, como hoje está tudo mais abertamente, hoje você se sente mais à vontade? A gente vê que onde você passa, você é bem respeitada pelos cantos que passa. Não estou puxando o seu saco. Nosso amigo Matheus, lá da Vida Cabral, mandou um forte abraço para você. Obrigada. Ele disse que você representa Beijo, ele Mateus. também. Nosso amigo Matheus Kelvin. Matheus Kelvin. Matheus Kelvin, um abraço para ti, meu amigo. Beijos, Matheus. Obrigada pelo carinho. E como você vê hoje nesse sentido? Antigamente tudo era mais difícil. E hoje se encontra mais fácil o preconceito com isso. Hoje está mais... Então, a única tranquilo. coisa fácil para mim, entre aspas, né, foi, tipo assim, a questão da retificação de nome e gênero, né? Já tem mais de 10 anos que eu retifiquei meu nome e gênero, sou uma das pioneiras aqui em Campina Grande a mudar de nome e gênero. E na época não precisava-se de dinheiro, mas era toda uma burocracia em relação à questão do... que você passava por psicólogo, tinha que fazer várias sessões com psicólogo, tinha que passar pelo assistente social. Nessa época aqui em Campina Grande não tinha o espaço LGBT, a gente tinha que viajar para João Pessoa para poder fazer esse acompanhamento, e tinha a sentença judicial para mudar o nome. Então a gente não gastava com dinheiro nessa questão, porque hoje em dia a população trans, ela precisa de dinheiro para poder mudar o nome, né? E já me relataram aí que tem pessoas que gastam mais de 500 reais para poder conseguir mudar o nome. Na época, a única coisa que eu gastei foi pagando a certidão de nascimento. Embora a gente conseguia, na época, era outro governo, era outro prefeito, e a gente tinha acesso aos carros da Secretaria de Saúde para viajar para João Pessoa, para fazer esse acompanhamento até o dia da sentença judicial para determinar que eu seria gênero feminino Carolina, que sempre fui, né? Então, assim, a facilidade que eu vejo hoje em dia é o seguinte, a galera que lacra muito hoje em dia, né? De certa forma eu fico cobrando isso das mais novas e principalmente das mais novas, né? Das mulheres trans e travestis, porque hoje em dia tudo é mais fácil. No sentido de que a sociedade aceita mais, embora nós somos o país que mais mata travestis e mulheres trans do mundo, e, em compensação, é o que mais consome conteúdo pornográfico com as nossas corpas, né? Que eu gosto de feminilizar todas as palavras, porque o mundo já é dominado por homens, patriarcado, machista, então a gente, coletiva, Carolina Jaborborema, e é sobre isso. Então, assim, eu vejo que a galera hoje em dia é mais fácil, é bem mais fácil, que a gente, quem já veio antes de mim, tipo Fernanda, que veio antes de mim, as outras que estão aí, algumas vivas ainda, a gente foi quebrando barreiras para que essas pessoas estivessem hoje em dia nessa lacração, né? Hoje em dia existe uma lacração, a galera sai aí, entendeu? À vontade, não era assim. Inclusive, até a questão de ir para a escola era complicado para mim. Eu não me sentia à vontade de ir para a escola, porque existia um bullying muito grande, que não tinha nem esse nome de bullying. Não existia nesse nome de bullying, né? Mas eu vejo que a galera de hoje em dia, em relação à questão de direitos humanos,
está conquistando o que a gente estava lutando lá atrás. Embora antes de mim tenha outras. Eu já conquistei o que Fernanda foi lá atrás tentar conseguir outras no campo de frente, né? Na luta diária. Então, tipo assim, é isso. Hoje em dia está tudo muito mais fácil, apesar dos pesares de ser o país que mais nos mata, mas está tudo mais fácil para a geração nova, mais nova do que eu, entendeu? Eu estou desde 2011 no ativismo, né? E Carolina Jaborborema surgiu só em 2019. E surgiu a partir de uma inquietação minha, porque sempre a gente tinha que negociar com o governo. Todas as demandas que a gente tinha da população, a gente sempre tinha que negociar com o governo. E até hoje é muito falho. As políticas públicas voltadas para a nossa população, principalmente aqui no município de Campina Grande, deixam um pouco a desejar. Entendeu? É isso. Aqui, hoje, já os internautas, os fãs, né, de Carolina, já através do YouTube aqui, mandando Carolina para você, dizendo que são seus fãs, não é isso? Obrigada. Algumas pessoas elogiando aqui, dizendo muito bem, um programa muito bem pensado para o dia de hoje. Mandando abraço, né, um abraço para a Carolina e tal. Obrigada, E beijos. eu acho assim, uma coisa bem interessante essa questão dos fãs. Não é fácil se conquistar hoje em dia, viu, Adriano? Isso é verdade, viu, Franklin? Porque hoje em dia as pessoas estão muito bem pensadas, realmente a capacidade mental de hoje, no nosso tempo, é uma capacidade acima de um tempo atrás. Por quê? Porque hoje nós temos a internet e as grandes redes de informação. E como Carolina, que está aqui ao nosso lado aqui, como ela vem dizendo, que desde 2011 que ela vem nessa luta, nesta grande batalha, né, Carolina? Defendendo essa bandeira, né, defendendo Franklin? esta bandeira, que não é fácil, não é fácil, porque existe a discriminação, o complexo, né, o machismo, não é isso? Da própria sociedade, não só brasileira, mas da sociedade, que eu digo, a sociedade internacional. Mas nós vemos nela aqui que ela levantou essa bandeira, que foi para as ruas, que inclusive ela trabalha também em uma ONG, se eu não me engano. Não, produtora cultural, não é ONG não. Para uma produção cultural, Cultural. que a nossa amiga tem aqui, Muito. certo? E que ela vem galgando com grande luta, com uma batalha, um grande respeito de toda a sociedade hoje em dia. Porque Carolina, hoje ela é respeitada como produtora cultural e como defensora do LGBT. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer, Carolina. Desde quando, a partir de que momento você interpretou e você passou a entender essa questão do seu gênero? Desde Bem quando pensado, que viu, data? Franklin? Bem pensado. Então, um fato curioso é que, tipo, eu com 8 anos, eu pegava a enciclopédia que minha mãe tinha, que ganhou do meu avô, que falava sobre questão, se chamava Menina Moça. E na época, minha falecida mãe, que morreu há 2 anos e poucos meses, ela tinha uma enciclopédia lá em casa chamada Menina Moça, que os pais costumavam dar na época para suas filhas, para elas entenderem sobre educação sexual, que é o que falta nas escolas hoje em dia. Né? Querem ensinar religião, mas não querem ensinar educação sexual. E a gente vê um monte de meninas sendo estupradas dentro das suas casas por familiares, o que é lamentável. Porque educação sexual é de extrema importância para a sociedade. E aí a ala mais conservadora da extrema-direita e os fundamentalistas religiosos pegam essa pauta dizendo que nós, do movimento LGBTQIAPN+, quer converter as crianças em homossexuais, em lésbicas, e não é bem por aí. A gente tem que saber, tem que entender de educação sexual. E aí, voltando para a questão do livro, que eu com 8 anos, eu já sabia o que era bissexual, homossexual, camisinha, na época se chamava camisinha de Vênus, métodos anticontraceptivos, eu sabia tudo isso. Ficou lá no passado. E aí dei vazão a parte artística, né, que eu escrevo poesia, parei um pouco. Escrevo poesia, tem poesia minha musicada por uma grande cantora aqui de Campina Grande, que é a Valdonato, fui eu que inclusive dei o nome a ela, Valdonato, que não é o nome dela é Valesca, aí eu disse, não fica muito Você bem. batizou já o nome dela? Ela ia já. lá em casa, a gente fazia roda de música, então eu sempre gostei de música, quadros, tenho quadros, pintava quadros. Eu, criança, já desenhava bonequinhas e fazia concurso de Miss com essas bonequinhas. Então, assim, a minha verve artística era mais forte do que a questão do ativismo, dos direitos humanos.
E aí eu vivi muito tempo como um rapaz gay por conta da pressão da minha família. Na época o assunto era muito novo, não se pautava muito a questão da transgeneridade, da transexualidade. E eu vivi muito tempo como um rapaz gay. E aí quando eu fui morar, eu saí de Campina Grande com 17 anos, fui estudar moda no Rio de Janeiro, trabalhei muito tempo com moda no Rio de Janeiro, inclusive aqui eu fui a primeira pessoa que trabalha com moda a colocar uma drag queen na passarela aqui em Campina Grande. Porque teve uma época no Rio de Janeiro que eu fiquei desempregada e meu pai disse, você tem que vir aqui para Campina Grande, que Campina Grande está cheio de confecção. E era cheio de confecção. E aí eu vim para cá, para Campina, minha terra, e comecei a fazer um monte de desfile, trabalhar com coleção de moda e tudo, e a gente sempre fazia comercial. Então essa parte artística minha muito grande, né? E aí eu fiz muito desfile, muitas coleções para as confecções. Aí de repente chega a China, invade, né? Hoje em dia, assim, o campo da moda ele não é mais como era antigamente. Campina Grande você vê que não tem nenhuma confecção, que eu saiba, são pouquíssimas, mas na época tinha muita confecção. Então, tipo, eu já me perdi no foco, que eu estava falando sobre a questão de... Não, mas está bem interessante, pode continuar, por favor. E aí, tipo assim, aí... Está bem interessante. A parte artístico-cultural, né, como eu estava falando, sempre lidei com a questão de música, pintura, desenho, desfile, e aí essa parte dessa verve artística. E eu só vim entrar no movimento social em 2011, quando antes, há um pouco tempo antes, eu já fiz a transição de gênero um pouco tardia, e aí a pressão, ainda hoje eu mato 10 leões para poder sobreviver nessa sociedade transfóbica e machista, porque vira e mexe eu estou me deparando com alguns contratempos, não é bem nem contratempo, é com a ignorância, é com a falta de educação das pessoas, com o machismo e a transfobia mesmo, né? Nós somos um país muito transfóbico. Então foi a partir do momento que eu me compreendi Carolina, que eu sempre fui, que eu me entendi como Carolina, foi que eu disse, não, dessa luta eu não fujo mais, porque isso é uma coisa que eu vivencio todos os dias, que é o preconceito. Eu sofro preconceito diuturnamente, diariamente. Então, não tem como fugir da luta. E é isso que eu falo para as meninas do grupo da gente, que são muito novinhas e ainda não têm uma experiência de vida ainda formada, porque a gente não tem como dissociar uma luta de uma pessoa que sofre todos os dias para ser quem é. Carolina, você está de parabéns, porque... eu creio que na transição da criança para o adolescente é muito complicado, eles não têm muito apoio dos pais também. E isso é um assunto muito delicado. Então, você vem como uma referência para esses adolescentes que é do meio, entendeu? A gente não vai com palavras pesadas, mas com palavras bonitas. Então, o que você diria para essas pessoas assim que estão nos assistindo, que nossa audiência é extraordinária pela TV Planalto, né? Pelo Pod Marinho, o que você diria para esses jovens que estão saindo e se encontrando, eu vou dizer assim, se encontrando, Carolina? Então, minha infância foi muito difícil. Minha infância, quem tiver interesse de conhecer melhor a minha história, lá no YouTube tem A Rainha da Borborema Travesti, que é a minha videobiografia, que foi contemplada em 2021, na época pandêmica, se eu não me engano. 2019 foi 2021. Isso aí mesmo. Então, eu fui contemplada na Lei Aldir Blanc com a minha videobiografia, que se chama A Rainha da Borborema Travesti. A Rainha da Borborema, porque a gente vive na Rainha da Borborema, né? Conhecida como a Rainha da Borborema. Com certeza. E travesti, porque é um empoderamento político meu dizer que sou travesti, me compreender como travesti. Com todo orgulho, né, Carolina? Com todo orgulho, tendo em vista que foram as manas, como Fernanda e as outras, que se reconheciam como travestis, que conseguiram direitos políticos para a nossa população. Então, tipo assim, quem quiser saber mais, sobre um pouquinho mais aprofundar da minha história, vão lá no canal no YouTube e bote A Rainha da Borborema Travesti, que tem minha videobiografia. Você estava falando da minha infância, não foi? Exatamente. Eu estava pensando aqui, raciocinando. Carolina, veja bem. Você falou sobre a questão da educação sexual na escola. Um fato interessante que eu sempre notei, que inclusive aconteceu com um primo meu, não é, que quando ele era criança, exatamente na idade que você me falou, nessa idade, quando vem 6, 7, 8 anos,
correto? Uhum. E de que a gente começou a ver dentro de casa ele com interesse realmente, acho que por moda. Às vezes ele chegava, aí vestia a roupa da mãe, colocava uma sandália de salto alto e tal, e ficava desfilando e tudo, e a mãe notou aquilo dali, mas a mãe dele, muito educada na época, né, não repreendeu, chamou ele para conversar, né, e conversaram, bateram aquele bate-papo. A mãe dele, uma cabeça muito aberta, muito para frente, e foi sempre conversando com o filho e educando o filho. Quando já na fase adolescente, não é isso? Ele realmente começou a ter mais uma noção de vida e ele começou a se assumir também aquela questão da sexualidade dele. Mas também falamos aqui também na questão da educação religiosa. E eu gostaria de saber o seguinte, porque nós sabemos que nós somos um corpo, uma matéria, não uma matéria carnal, mas que dentro de nós temos o espírito que vive dentro do nosso corpo. E eu fico assim, pensando assim, raciocinando assim, como essa questão do gênero que às vezes eu batalho assim para entender. Eu gostaria de uma explicação melhor. Agora, nesse momento, tendo a oportunidade de ter você aqui ao meu lado, uma pessoa que tem experiência, que passou por todas essas fases, para que a gente pudesse esclarecer para quem está nos ouvindo agora essa questão do corpo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, na questão dos gêneros sexuais, o que representa o corpo, a alma e o espírito? Então, assim, as pessoas costumam achar que a gente, de uma hora para outra, a gente vira alguma coisa, ninguém vira nada, as pessoas se descobrem. E eu fui uma criança que sofri muito na minha casa, porque meu pai me batia, dizia que eu tinha que ser menino, que eu tinha que andar com menino, entendeu? Minha mãe, em compensação, de certa forma, era conivente, porque, de repente, ela achava que era o certo isso, numa outra geração, né? Então, tipo assim, foi muito difícil. E eu sentia muita angústia, porque eu me agarrava com ela e dizia, mãe, por que eu não nasci menina? Eu me lembro disso, eu com 9 anos de idade, eu agarrada com ela, e dizia, mãe, por que eu não nasci menina? Então, eu já gostava de batom, gostava de brincar de boneca, gostava de todo o universo feminino. E eu com 8, 9 anos, uma criança com 8, 9 anos de idade não entende muito bem o que é sexualidade, o que é gênero. Principalmente na minha época, né? Que já vem de um tempo atrás. Não dessa época agora contemporânea, que todo mundo tá assim, tipo, às vezes eu fico até pensando assim, pô, será que virou moda? Não é que virou moda, é que hoje em dia o assunto é mais falado, é mais pautado e tudo. A questão então, entrar por essa questão da religião, eu não tenho religião. Eu não tenho religião, sou uma figura política porque eu entendo que todos os corpos transvesti, a mistura de trans com travesti, enfim, somos corpos políticos. Então, tipo assim, para mim o Estado é laico. O que eu vejo o principal vilão na história da causa das mortes LGBT é a religião. Infelizmente, são as religiões judaica, cristã, fundamentadas, usam o nome de Deus, para oprimir. Então, tipo assim, você vê que a bancada Boi, Bala e Bíblia é a que mais nos persegue. Tem uma Érica Hilton lá no âmbito federal, a segunda deputada mais bem votada do Brasil. Para mim é um orgulho muito grande, né? Eu que venho antes dela, não tenho a fama dela, mas assim, representando a população trans. A LGBT, que é a mais, é a trans. Então, o que é que eu vejo? Perseguição, tudo por conta de religião. Então, tipo assim, vou citar uma frase aqui da grande e célebre escritora Clarice Lispector, que eu levo muito para a minha vida. Tenho que não indagar do mistério para não trair o milagre. Ou seja, tudo é mistério. Então, eu não entendo Deus como uma força masculina, entendeu? Eu exalto a feminilidade. Eu nasci de uma mulher. Quando eu completei ano agora, dia 23 de julho, inclusive, eu fiz um texto homenageando essa mulher que foi referência na minha vida, que era minha mãe. Então, tipo assim, eu vejo que essa questão da espiritualidade, acredito na espiritualidade. É uma coisa muito forte, né? Com minha mãe, depois que ela morreu, eu já tive experiências de, tipo assim, eu entrei numa profunda depressão, sem querer viver, sem querer continuar na luta, e eu tive respostas na espiritualidade. Na espiritualidade. Então, eu concordo, nós somos um corpo, mas temos a parte espiritual. Existem pessoas que são ateias, eu respeito, pessoas que... Eu vou mais para agnóstico, eu sou um pouco mais agnóstica, embora
tem uma conexão com a espiritualidade. Hoje, inclusive, eu acordei doente, né? É muito interessante. Acordei isso. doente e, assim, é uma coisa bem complicada, porque eu estava boazinha, aí, de repente, eu vou e divulgo em rede social que vi um... Parece até uma coisa que você vinha para cá e, de repente, alguém botou olho gordo e... Faz muito sentido isso. Verdade, é mas verdade. tá aqui A com gente vive numa população, a LGBT, muitíssimo competitiva. Aliás, a sociedade capitalista é muito competitiva. Competição entre mulheres, competição dentro da própria população. Lidar com essas pessoas é muito complicado, é difícil. É uma população que não é unida, infelizmente, entendeu? Então, tipo assim, existe um campo energético e espiritual, como ele estava falando. Então, eu já fiz uma oração antes de entrar aqui, já me conectei, sabe, com o universo, esse universo através de manhinha e das forças femininas, porque eu exalto o feminino. Muito bem, acho parabéns. que Deus não tem gênero, Deus não é o Deus, entendeu? Para mim, na minha concepção. O mundo Mas, é enfim. o universo, né, Franklin? Tem uma pergunta interessante aqui, de um internauta, que é o José Gonçalves da Silva, e ele diz o seguinte, Carolina, vamos nos concentrar nessa pergunta agora. No cenário atual, ainda existem diversos mitos relacionados à comunidade transgênero que precisam ser derrubados. Como você, Carolina Carolino, vê essa relação no âmbito trabalhista? Bem complicado. Na TV a pergunta lá. Ó. Bem complicada a complicado. pergunta dele, eu achei interessante essa pergunta. A população transgênera, ela, principalmente as mulheres trans e travestis, ainda 90% está no campo da prostituição. Isso é lamentável. Isso é lamentável porque a gente ainda não tem uma sociedade que nos enxerga como pessoas, cidadãs, e tipo assim, e nos coloca como se fosse a única possibilidade de trabalho fosse a prostituição. 90% das mulheres trans e travestis ainda estão na prostituição. Mas por qual motivo? O mercado está fechado? É falta de quê? Que tá? O que é que está havendo para que transfobia e machismo. Não aceita que você nasceu de um sexo masculino e que você não se sinta confortável com isso. Não gosto nem de usar a palavra sexo, porque gênero. Que você nasceu de um gênero, aí você faz a transição para o outro gênero, e principalmente feminine, vou botar nini, tirar o O e botar nini, bem não binário. Feminine não aceitam. Para a mulher tudo é mais difícil, para o campo feminino tudo é mais difícil. Inclusive para as mulheres cis, mulheres que nasceram mulheres e se reconhecem mulheres, as próprias mulheres cis, elas enfrentam assim um machismo escancarado. Quantas parlamentares mulheres tem lá no Congresso Nacional? E representando, bem representado, né? Então, tudo que é para o universo feminino é difícil. É mais difícil, exatamente. Mais difícil. E aí, essa pergunta que você me traz, qual é o motivo da gente não estar inserida no mercado de trabalho? Primeiro, a gente é criança, a escola nos rejeita. Os professores não sabem lidar com a transgeridade. E aí, nem sequer o que as manas fazem? Largam a escola, não terminam, estudam. Aí fica, tipo assim, não tem competir no mercado de trabalho. Primeiro começa pela escola, né? Em casa tem pais que expulsam suas filhas trans de casa. Eu tenho uma amiga, inclusive colega, que foi embora de Campina Grande, que a mãe e o pai não aceitaram, e ela vivia por aí. Fazia rua, era o trabalho dela, e morava com outras pessoas, entendeu? Então, assim, começa da própria casa, o preconceito começa da própria casa, ao contrário dessa família que você falou, que aceitavam essa pessoa, essa criança, na minha casa não me aceitavam. Não me aceitavam. Então, tipo assim, por isso que eu tive que viver muito tempo camuflado num gênero que não me pertencia. Então, como é que as manas vão trabalhar, se começa o preconceito da casa, depois vai para a escola, a professora já começa, tipo assim, eu tenho relatos de pessoas que chegam para mim dizendo que as professoras não aceitam, não querem respeitar o nome social dessas meninas, entendeu? E todo um conflito. Então, essas meninas deixam a escola, aí fica com não tem grau de instrução, que é a população mais vulnerável, grau de instrução. Eu estou falando de mulheres trans e travestis, que é meu lugar de fala. Sobre a questão de vivência de homens trans, eu não tenho muita experiência para relatar, então eu não tenho esse lugar de fala. Então, justamente vem daí da baixa qualificação dessas meninas, que elas não têm uma qualificação boa, porque evadem das escolas, e aí vão com a única possibilidade mais fácil de se inserir
de certa forma, nem se insere, porque na verdade está à margem da sociedade, vai para a prostituição. Veja bem, eu estava aqui, vocês ficam falando aqui e minha mente aqui fica viajando, porque eu gosto de viajar, sabe? Aí preste atenção, nós vivemos num país laico, num país democrático, correto? Adriano, correto, né? Com certeza. Deus, ele deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher nosso modo de vida, né? Para viver aqui na Terra, não é isso? O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é? E toda essa perseguição em cima do trans, da mulher, do homossexual, às vezes daquela própria pessoa que não tem uma renda muito boa, que a gente quer, que é o pobre também, que sofre muito também, independente da questão sexual dele. Então eu vejo que a sociedade ela é um pouco assim, carrasco, não é, Adriano? É verdade, é verdade. Uma sociedade que usa o seu lado carrasco, que usa o seu lado de perseguição, que ao mesmo tempo que prega o livre-arbítrio através da religião, que ao mesmo tempo que prega o amor através de toda a sociedade, que dizem que o nosso país é democrático e laico, mas também que não se encaixam nesse contexto, que na primeira oportunidade que tem de apedrejar, eles estão lá para apedrejar, para perseguir, para discriminar, né, e para tratar aquela pessoa com complexo. Então, realmente, eu vejo uma grande dificuldade nesse meio. E essa questão trabalhista é uma questão que nos leva a ficar raciocinando, porque a questão trabalhista é um direito fundamental. Nós temos o nosso direito fundamental, nós temos direito fundamental à educação, à saúde, ao trabalho digno, a direito a uma moradia digna, né? Direito ao lazer. E tudo isso é tirado de fundamento, não é, Franklin? Exatamente. Então, a minha grande admiração por Carolina, que ela está aqui do meu lado, e não só por Carolina também, mas também com essa deputada que ela falou agora, que é de fora aí de um... Érica Hilton. Érica Hilton, ela é de onde? Forte abraço para ela. Deputada de São Paulo, aqui de Campina Grande, do estado da Paraíba, meus parabéns. Uma das 10 mais personalidades mais influenciáveis do mundo, Érica Hilton, hoje em dia. Caramba. Meus parabéns, porque independente... Foi colocada para fora de casa pela mãe, que era evangélica, ainda é evangélica. Está vendo como a religião tem esse poder de nos escantear, usar o nome de Deus para nos marginalizar. Érica Hilton foi colocada, a história dela é uma história muito forte, que ela foi colocada para fora de casa pela mãe evangélica, e aí ela foi fazer rua, fez prostituição, e depois, em determinado momento, eu acho que a mãe teve um insight, até de repente teve um Cristo, Deus, enfim, as forças universais falaram com ela, e ela trouxe a filha de volta para casa. A filha vai, estuda sociologia, a Érica Hilton é formada em sociologia, e aí começa a militar dentro da universidade, na parte estudantil, né, daqueles centro acadêmico estudantil, se forma em sociologia, a política ela já começa a militar, o ativismo dentro da universidade, e depois ela é eleita vereadora. Depois de vereadora, deputada federal. É a primeira deputada federal, quer dizer, tem a Duda Salabé também, que é de Minas Gerais. Érica Hilton é de São Paulo. Mas eu estou trazendo a fala mais sobre Érica Hilton por conta da história dela, né? Que da inspiração. Ela fez rua. Ela fez rua, fez prostituição, foi colocada para fora e em cima de dogma religioso. Então é muito complicado, e querendo, eu respeito todas as religiões, mas eu tinha muito embate com Maninha, porque ela era evangélica, né? E, infelizmente, evangélico nos persegue. Eu não estou dizendo que são todos, me perdoem, mas não são todos, porque minha mãe me adorava, me amava, inclusive já chegou a me apresentar para as irmãs da igreja, essa minha filha Carolina, que não foi nem o nome que ela deu, foi o nome que eu escolhi. E você falou uma coisa sobre a questão do livre-arbítrio, e a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa história de livre-arbítrio, porque se eu fosse utilizar o livre-arbítrio para dizer vou fazer isso, vou fazer aquilo sobre a minha vida, eu não queria ser uma pessoa transexual. Foi escolha. As pessoas escolhem ser homossexuais, eu acredito que não. As pessoas escolhem ser transexuais, eu acredito que não também. Por quê? Porque a sociedade é voltada e criada para homens cis héteros, homens cisgêneros e heterossexuais. Então a gente sofre tanto, a população LGBTQIA+,
Entendeu? Sofre Frank. tanto. Aí será que realmente a gente gostaria de ter nascido uma trans, uma lésbica, Mas veja um gay? Eu Mas- acho que não. Mas veja bem, que a espada ela corta dos dois lados, né? A espada ela é molada dos dois lados. O livre-arbítrio também que nós estamos falando é o livre-arbítrio daquele evangélico que você está falando, daquela pessoa que faz parte da sociedade, independente de religião, que chega a discriminar uma pessoa por uma opção sexual. Ela está usando o livre-arbítrio que ela tem de poder entender isso de outra forma, com amor, com uma consciência mais tranquila, não é isso? Então ela está escolhendo o ódio. Está escolhendo o ódio em vez do amor. Então, se ela chega e discrimina, procura não entender de forma nenhuma aquele modo de vida que o travesti, o trans, a travesti, A travesti é uma identidade trans. de gênero feminina, então é a travesti. E A outra trans, coisa, viu, Adriano? licença, sem querer Exatamente, interromper, já né? interrompendo, a gente não fala mais sobre questão de opção sexual. Não é opção sexual. Ninguém opta por ser gay, ninguém opta por ser trans. É uma condição da pessoa, é uma condição. Eu era uma criança afeminada. Eu optei por ser essa criança afeminada. Eu optei por isso. Porque se eu tivesse que optar, se fosse uma opção, eu teria optado por a heterossexualidade cisgênera, ou seja, homem hétero cisgênero, e não uma mulher transgênera. Entendeu? Porque Entendi. pra gente tudo é mais difícil. Tudo pra gente é mais complicado. Inclusive, eu tenho privilégios em relação a muitas manas trans e travestis. Porque eu já fiz a minha transição já tarde. Eu estudei em escola particular. Eu venho de família de classe média. É a realidade da maioria das travestis? Não é. Tem uma Que são pergunta. expulsas de casa. Aqui também tem uma, Frank. Tem uma pergunta aqui de Larissa Benher. Ela aproveitou que você entrou aí na questão política dessa deputada de São Paulo e ela me fez uma pergunta aqui que eu vou te perguntar, eu prometi a ela aqui. A atual gestão da prefeitura, olha lá na tela lá, a atual gestão da prefeitura favorece o nosso movimento ou não? Infelizmente, tá contigo. infelizmente não. Infelizmente não, porque a atual gestão, ela vem de uma base do antigo governo federal que era lamentável. Inclusive, desmontou um monte de política pública para a nossa população. Então, desmontou a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria LGBT, que é a Similar, que está lá no governo federal, comandando essa pasta. Então, tudo isso teve um desmonte. Desmonte na educação, desmonte na parte artístico-cultural, que eu sou uma artista, né? E tudo. Um desmonte geral. E com relação à questão da população, esse antigo governo federal se valia de Deus acima de tudo. Acho que era esse o lema dele. Era acima de tudo. E o atual prefeito, ele concordava, né? Ele concordava com isso. Inclusive, na época da pandemia, o outro prefeito que antecedeu ele, que é da mesma família, né? Não quero citar nomes, o que antecedeu esse atual prefeito, ele sancionou uma lei em plena pandemia, o povo morrendo. Em 2020, eu tenho uma live, inclusive, falando sobre isso, junto com o companheiro Julian, que é o músico, homem trans da cidade, que sancionaram uma lei que pessoas trans não poderiam usar o banheiro, ou seja, uma mulher trans não poderia usar o banheiro feminino, um homem trans não pode usar um banheiro masculino. E o povo morrendo. O povo morrendo na pandemia, precisando pautar a questão de saúde, e o povo preocupado com pepeca e com pinto. Ô, Carolina. Então, esse prefeito, só para fechar a pergunta junto com o companheiro Julian, que é o músico, homem trans da cidade, que sancionaram uma lei que pessoas trans não poderiam usar o banheiro, ou seja, uma mulher trans não poderia usar o banheiro feminino, um homem trans não pode usar um banheiro masculino. E o povo morrendo. O povo morrendo na pandemia, precisando pautar a questão de saúde, e o povo preocupado com pepeca e com pinto. Ô, Carolina. Então, esse prefeito, só para fechar a pergunta da amiga aí, Larissa. De Larissa, se essa gestão atual, se ela é pró-LGBT, enfim, acho muito complicado. Inclusive, não conheço nada de pauta humanitária voltada para LGBT que a atual gestão, ela nos favorece. É isso. Carolina, um internauta aqui no meu WhatsApp, postei uma foto sua aqui, ele perguntou, meu nome é Adriano, mas me chamou de Asla. Você não... Inspiro muito em você. Você não pretende nos representar na Câmara Municipal? Não.
Não, porque eu acho que quando você é uma pessoa política, você tem que abrir concessões, entendeu? E, tipo, você tem que abrir concessões até da sua ideologia. Então, tipo assim, eu acho que muitas pessoas, amigos que estão na política, outras pessoas já, tipo assim, já quiseram me ingressar por esse lado do campo da política. Eu não tenho muita vontade porque eu acho que eu já faço política. Carolina, eu só não ganho dinheiro com política, porque eles ganham bem, né, e tudo. Carolina, mas assim, eu já acho que eu já sou uma figura política, porque eu já faço trabalho social. Essa produtora, só para que Frank achava que era uma ONG, e muita gente acha que Carolina Jabor Borema é uma ONG. Um dos meninos do nosso grupo, num certo momento, convidou um vereador, que ainda é vereador, não vou citar nome também, e me levou até ele, eu nem o conhecia, e ele já me conhecia. E eu fiquei até surpresa. Porque esse menino que faz parte, que é um rapaz gay da nossa produtora, Carolina Jabor Borema, queria tornar uma ONG. Só que, tipo assim, eu com minha verve de artista, eu disse, e os eventos culturais, e os eventos artísticos, e aí, enfim, aí a ONG tem toda uma questão que você tem que eleger secretário, tesoureiro, não sei o quê, mas lá, e tudo e tal. Eu disse, não, eu acho que não é por aí, eu acho que a gente vai na cidade fazer eventos, e a gente pode fazer ação social, é o que a gente faz. Na pandemia, distribuímos cestas básicas, várias cestas básicas, com apoio até, inclusive, do governo federal, municipal, estadual. Conseguimos arrecadar com universidades, ganhamos vários elementos do MST, do Movimento Sem Terra, Davi Lobão e outras pessoas que estão aí na política há um bom tempo. E a gente fez ainda mais. Na pandemia, a gente fez campanha de doação de sangue, que o STF... Existia uma lei que era absurda, esdrúxula, que, tipo assim, LGBT não podia doar sangue. Não podia doar sangue porque se criou-se um estigma, desde a época da AIDS, na década de 80, que nós éramos uma população de risco. E isso foi derrubado, eu acho que, se eu não me engano, em 2020, eu não sou muito boa com datas. Em plena pandemia, o que foi que a gente fez? O movimento LGBT Paraíba. A gente vai para o Hemocentro, tanto lá em João Pessoa como aqui em Campina Grande, a gente faz campanha para que as pessoas LGBTs façam doação para salvar vidas que estavam à beira da morte na pandemia, no colapso da pandemia. E assim o fizemos e tivemos manas da nossa produtora doando sangue. Para minha grande surpresa, porque eu nem sabia que mulheres trans que tomam hormônio feminino podiam doar sangue. E assim fizeram. 2 manas trans da nossa produtora doaram sangue aqui no Hemocentro e salvaram vidas. Entendeu? Então a gente é uma produtora que faz eventos, mas a gente faz ação social. A gente distribui cesta básica quando aparece, quando a gente faz parceria. Agora, menos de uns 3 meses atrás, fizemos parceria com o Teatro Mágico de São Paulo, de Osasco. Como a gente já, de certa forma, um pouco conhecida na cidade, fui procurada dizendo que tinha alimentos e assim arrecadamos muitíssimo alimento e até abençoamos pessoas que não fazem parte da nossa produtora, gente que a gente sabe que são agregados, que são pessoas que vivem na margem da sociedade e que, de certa forma, até meio que passam fome, a gente abençoou. Fizemos também uma parceria com a Faculdade Integrada de Patos, 2 anos a gente fez essa parceria, que era ofertar para a população LGBT tratamento odontológico. Então, durante 2 anos, a gente ofertou tratamento odontológico, que é caro, né? Ou você tem um plano dentário, ou você tem dinheiro para poder fazer tratamento dentário. E a gente fez 2 anos. Acabamos a parceria porque, enfim, tudo se acaba um dia, infelizmente acabou a parceria, mas nós fizemos 2 anos. Então, essa produtora, ela faz eventos, mas ela faz ação social. Já tivemos pessoas psicólogos sendo voluntários e atendendo as pessoas da nossa população, principalmente na época da pandemia, porque da pandemia para cá, a cabeça das pessoas ficou um pouco conturbada, né? Mexeu muito, foi um gatilho para que mexesse com a cabeça da gente, a questão de ansiedade e tudo, porque era gente morrendo a toda hora. E é isso. Não deixa de ser uma referência, né, Franklin? Uma referência. Diante, são fatos interessantes, para mim são coisas novas, né, que eu não tenho o conhecimento desse mundo, tirei minhas dúvidas também, aprendi também que não é o trans, é a trans, não é o travesti, é a travesti, né? E também que esse mundo também, que eles também, elas também têm aquela questão de trabalhar também com o social, de levar até a sociedade. Eu acredito que não só
essa parte da questão sexual, mas que esse sistema de odontologia, essas questões que vocês atendem, o lado social é voltado para todos. Para todos, para o lado masculino, o lado feminino, para trans, para travesti, para o idoso, para gays, para lésbicas. Então, vocês têm uma mente muito aberta, ao contrário daquelas pessoas que lhes perseguem. Não é verdade? Eu gostaria que a Adriana agora, que esse camarada aqui é o nosso menino propaganda, né? Ele também tem um lado feminino igual a Pepe Gomes. Né? Pepe Gomes. Ser um homem masculino não fere o seu lado feminino. Manda um abraço aí para nossos patrocinadores. Quero mandar um forte abraço aí aos nossos patrocinadores, mandar um forte abraço a Dr. Marinho, que nos patrocina nesse podcast maravilhoso. Mandar um forte abraço aí também para Marinaldo, uma grande pessoa, né? E mandar um abraço para o nosso grande mestre ali por detrás da câmera, nosso amigo Edson, né? A jovem ali também, Vitória, tá de parabéns e só a crescer, só a crescer. Sim, o pessoal do Recife, né? Mandar um pessoal do Recife aí, o nosso comandante do GTO, aí do Recife, e o prefeito Lupécio, e faça o sucessor, a gente espera, e a gente, em breve, estaremos esperando aqui, comandante Valdomiro. Frank, queria também que você mandasse um abraço para o nosso comandante Valdomiro, né? Sim, nosso amigo Vinícius Lessas, né? Meu amigo, parabéns, você esquecendo do Rio de de Vinícius, Janeiro. eu não faço um negócio desse, não esquecer de Vinícius, não, que Vinícius é uma figura lá, que dá todo o nosso apoio aqui. Vinícius, ele trabalha tanto na Rede Globo, como também na Rádio Globo, está lançando agora um seriado pela Amazon Prime. Pela Amazon Prime, sempre está já fez uns 4 filmes já fez Pinim, uma história não contada, muito fera, muito Quem mandar um abraço para Vinícius Lessa agora sou eu. Vinícius, meu amigo, um abração para ti, meu irmão, e convite que você fez para que nós possamos estar junto contigo aí no Rio de Janeiro. Ano que vem nós estaremos aí, viu? Um abraço para ti e para toda a tua equipe aí da Rádio Globo. Frank, e de todos os outros projetos. Você esqueceu de uma pessoa, de nossa amiga Jeane, secretária de Enivaldo Ribeiro. Jeane, nossa grande amiga, secretária de Enivaldo Ribeiro. Eu sou suspeito de falar de Enivaldo Ribeiro porque eu sou fã de Enivaldo Ribeiro. Não, como uma pessoa política também, mas eu sou principalmente fã de Enivaldo Ribeiro pela personalidade dele. Se ele estivesse aqui conosco, Carolina, você ia conhecer um cara para frente, né, Adriano? Um camarada com certeza, que não tem um homem à frente ao nosso tempo. Um homem à frente do seu tempo, né? Uma pessoa que nasceu século passado, no século XX, mas que tem a mente do século XXI em diante, a mente do século XXII. Correto? Com certeza, né? E o diferenciado, Frank, desse podcast é que começou... Quantos programas já fizemos com essa grande participação de Carolina? Carolina está chegando aqui conosco, eu acho que esse aqui é o nosso quarto programa. E né? temos a felicidade de estar com ela aqui, de tirar grandes dúvidas, né? De aprender uma grande lição de lutas, de batalhas, de perdas, mas também de grandes vitórias e conquistas. Tem mais alguma pergunta, Adriano, para fazer? Um forte abraço. Quero perguntar, um abraço para ela. Suas redes sociais, por favor, seu Facebook, para que todos nessa grande audiência venham seguir você, né? Em forte abraço a Larissa, tá aí, né? Isso. Então, nós temos a página da produtora, né? Produtora LGBTQIA+, com foco em mulheres trans e travestis, que faz eventos na cidade desde 2019 e ações sociais, que é Carolinas da Borborema, Carolinas _ Borborema, Carolinas da Borborema. O Facebook do mesmo jeito também. Não, o Facebook, a gente não tem página no Facebook, não. Pronto, a gente tem, eu tenho o meu perfil pessoal, né? Que é Carolina. Carolina, se alguém chamar você também assim para dar palestra em algum canto, você já fez também? Me chamam direto. Então... Me chamam direto, já fui para a faculdade. Marinho, dá para ver que a diferença está no ar. Olha a nossa entrevistada, o peso, o legado que ela carrega. Praticamente estamos aqui com a primeira pessoa, a mudança de nome, como você falou, uma representante. Para nós é uma grande sensação da TV. Então, eu já tive várias vezes na UEPB debatendo sobre questão de gênero, já tive na UFCG, já tive na Faculdade Integrada de Patos, convidada por a companheira Mirna, que é professora de psicologia lá, Mirna Agra Maracajá, que inclusive está agora aí no Teatro Municipal, né, com a mãe.
e tudo. Então, assim, me chamam direto, porque, assim, a academia, né, ela bebe da fonte do movimento social. Então, o que é falado nos cursos de psicologia, antropologia, sociologia, eles têm a praxis, que é a prática. Então, eles vão saber da prática com quem? Quem vive, quem está lá, como eu, como as outras pessoas de movimento social. Então, eu sou movimento social. Né? Então, tipo assim, como você me perguntou se eu gostaria de me candidatar à política. Exatamente. Né? O papel do movimento social é provocar os políticos a implementar as políticas públicas para a nossa população. Então, Franklin, ela é a conta que não foi paga. Os vereadores... Joga aqui o close aqui em cima, que eu quero mandar um recado para os políticos agora. Agora vai. Amigão, você que é candidato a vereador, não só da cidade de Campina Grande, mas também de outras cidades no nosso país, no Brasil, aproveite aqui a deixa que a nossa amiga Carolina, que tem grande experiência nesse aspecto, nesse mundo, está dando, né? Comecem a criar leis para que haja aí uma força de trabalho, para que as portas se abram, para que essas pessoas elas possam vir a fazer cursos, a estudar, para que elas possam ter também uma chance de ter um trabalho digno, porque eu acredito que são pessoas realmente inteligentes, pessoas realmente batalhadoras e trabalhadoras, porque se assim não fossem, não resistiam a tanta perseguição, a tanta discriminação que existe no nosso mundo. Então, você que é candidato a prefeito, o que é o prefeito atual, vamos começar a enxergar essa possibilidade e vamos abrir as portas para projetos que facilitem e que tragam, não é? Uma inclusão social e a realização de sonhos, para que essas pessoas possam realmente, através do trabalho, através da sua inteligência, elas possam contribuir também para a nossa sociedade. Franklin, bem rapidamente, o tempo é curto para quem precisa dele, né? Mas já dizia Fábio Júnior, né? Para os amantes é eterno, né? Miguel está mandando um forte abraço para você, para a gente, todos nós aqui, e está mandando você mandasse um forte abraço, o pessoal do Jeremias, lá da rádio Shalom FM. Por favor, Franklin. Estamos aqui recebendo agora os parabéns dos internautas, parabenizando aqui a Carolina e parabenizando também a direção do programa, que é através da pessoa de Edson e de nosso diretor Marinaldo, né? E dizendo que nós estamos assim de parabéns por estar dando vez e voz a uma trans, né? Que isso é muito importante num momento como esse, que onde as pessoas fecham as portas, nós estamos abrindo as portas para que esse assunto seja debatido, e não só debatido, mas respeitado pela sociedade. E uma pessoa também, a Maria Aparecida, dizendo que é muito interessante e que ela espera que nós voltemos com mais assuntos, que não é muito conversado nos meios de programações. Maria Aparecida Pinto, é Maria Aparecida Pinto. Ela botou aqui só Maria Aparecida e esqueceu o Pinto. Eu tenho uma amiga escritora e poetisa chamada Maria Aparecida Pinto. Então, um forte abraço aí para você, essa internauta. Parabéns aí, tá sempre interagindo com a gente, e dê a sua sugestão também, a entrevista que você quer, que a gente estamos aqui para sempre estar pautando assuntos diferentes, não assuntos polêmicos. A intenção do Pod Marinho não é atingir A, B ou C. Gostei. É passar a transparência como passa esse grande podcast maravilhoso, que é esse Pod Marinho. A nossa intenção aqui, como eu falo sempre no início, é que você se sinta bem aí onde você está nos assistindo, que aqui nós estamos bem. Eu acredito que Carolina aqui durante esse período que ela está conosco, ela está bem à vontade aqui conosco. Ela falou, eu só queria abrir um parêntese aqui, porque senão eu vou sair meio que me sentindo meio que a minha fala incompleta. O amigo está fazendo uma provocação para os políticos eles começarem a verem a gente com outros olhos e, tipo, implementar políticas públicas para a nossa população. Todas as conquistas do movimento LGBT veio pelo judiciário. Nenhuma foi para o político. Quer dizer, eles sancionaram e respeitam. 2019, até hoje, vivemos sobre essa... O STF determina que homotransfobia é crime. Quantas pessoas já foram presas por conta de preconceito e crime contra homossexuais, travestis e transexuais? Pouquíssimas.
Pouquíssimas. Então, nós conseguimos, em 2019, criminalizar a LGBTfobia. Conseguimos também, antes disso, em 2018, se eu não me engano, casamento homoafetivo, que até hoje é uma pauta decantada, que os fundamentalistas religiosos que estão envolvidos com política, porque eu acho assim, gente, se você tem sua religião, vá praticar sua religião na sua igreja, no seu, enfim, né? Mas você está misturar política com religião, se o Estado é laico, eu vejo direto briga lá no Congresso Nacional, a companheira Erika Hilton e as outras que são da ala progressista, mais de esquerda, progressista, brigando com os conservadores evangélicos que estão lá inseridos dentro do Congresso Nacional, querendo derrubar as leis que a gente conseguiu a duras penas. Casamento homoafetivo, criminalização da LGBTfobia e outras conquistas que nós tivemos ao longo da nossa história. Então, todas as conquistas, todas as leis que favorecem a população LGBT+, foi do Judiciário. Foi o Judiciário que foi lá e implementou. Inclusive, tem a Transempregos, que é a Maite Schneider, que está à frente lá de São Paulo, que é uma empresa que faz uma ponte das empresas para empregar pessoas trans. É complicadíssimo. Muito complicado. Complicado porque a maioria das trans, elas não tem ainda não tem capacitação, não tem um grau de instrução para se inserir no mercado de trabalho, e complicado porque o preconceito ainda é muito grande. Sabe quando é que eles começam a divulgar, colocando bandeiras coloridas do arco-íris e dizendo que são inclusivas? A CIA faz isso e outras empresas grandes. Em junho, que é o dia de combate à homofobia, todo mundo levanta a bandeira. Quando chega essa data, 28 de junho, que remete à revolta de Stonewall. Em 1969, lá nos Estados Unidos, houve uma revolta dentro de um bar que se chamava Stonewall Inn, no qual a polícia dava várias batidas para não deixar as pessoas LGBT se encontrarem lá. Que aconteceu a revolta de Stonewall. Em qual país aí, esse Stonewall? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. No bairro de Greenwich Village. Os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, um país capitalista, né? Que se Mas diz, isso foi em 69, 69. Que se diz democrata, eu vejo assim muita perseguição em cima de outras classes, em cima das pessoas. Eles perseguem os negros, são racistas, perseguem as pessoas que escolhem suas opções sexuais. Me desculpa aqui, que não é mais opção, mas as orientações. Ninguém escolhe isso. Não são ninguém as escolhe opções. Ser discriminado. São as orientações sexuais, né? Um país as pessoas nascem. A gente nasce gay, nasce lésbica, nasce transexual. A gente não é uma opção. Se fosse opção, a gente não optaria a sofrer tanto assim. Geralmente o programa aqui acaba de 9 horas, mas eu quero pedir aqui ao nosso amigo Edson e pedir a direção aqui na pessoa de Marinaldo para que nós possamos dar aqui mais 13 minutinhos e acabar 9h15 para que Carolina ela possa, que eu estou gostando aqui do assunto. Ela falou até um nome diferente aí que minha língua não dá para falar. Eu estou falando sobre a questão das paradas. As paradas que ficou cristalizado que as paradas se chamam parada gay. Gente, a parada não é gay, a parada é LGBT+. Entendeu? A parada não é parada gay. Eu vejo muita gente ainda com essas falas que ficaram cristalizadas. O travesti não é o travesti, é a travesti. Por quê? Porque a travesti é a identidade de gênero feminina. Entendeu? Por que não é a parada gay? Porque o movimento não é constituído só por homens gays. E sim por lésbicas, por bissexuais, por pansexuais, por intersexo. Então, essas letras todas que estão aparecendo agora, não é que nós estamos inventando, nós estamos aprendendo a cada dia com essas diferenças. As pessoas não falavam direito, não sabiam nem o que era intersexo, se chamava antes hermafrodita. Já apareceu um monte, inclusive atleta, né, que foi confundida com uma pessoa trans, que é uma boxeadora, e uma mulher. É uma mulher cis, nascida mulher, mas que tem cromossomos XY que só os homens têm. Olha como é complicada a questão da ciência. E eu acho muito massa, porque se desconstrói tudo que a gente acha que sabe. Então, dando continuidade à questão da revolta de Stonewall, em 1969, nos Estados Unidos, no bairro de Greenwich Village, a polícia dava batida nesse bar direto. E aí um dia a população LGBT lá, estadunidense, se revoltou contra a polícia e foram para as ruas manifestar.
foram para as ruas dizer que não aceitavam mais serem perseguidos, que queriam amar naquele bar, que queriam se divertir naquele bar. E daí originou-se as paradas LGBT+. Vou botar mais porque eu estou com preguiça de falar tanta letra. LGBT+. Então, as paradas LGBT+, que o povo ainda hoje chama de parada gay, se originou em 1969 com a revolta de Stonewall Inn lá nos Estados Unidos. E a parada se chama Parada da Diversidade LGBT+. Tanto que agora a comunidade trans, eu estou incomodada com essa história de estar chamando parada gay, que agora já existem as marchas trans. As marchas trans, que são... Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. As marchas trans, elas estão acontecendo em todo o país, só com a comunidade trans da letra T de LGBT, e vão para as ruas com bandeiras, é lindo, lindo demais. Eu vi Alexandre Frota numa questão dessa aí das marchas trans, eu acho que... Foi, que ele é deputado federal, não sei se é ainda. Ele é meio controverso, deputado né? Porque ele já foi para um lado, agora vem para o outro, enfim. É meio bipolar. Será que ele vai para lá só para arrumar o voto? Acho que é bem Deve fácil. ser, né? Porque, assim, ele, no momento, ele estava meio que encaretando, né? Ele, uma pessoa que já fez filme pornô, inclusive com uma travesti e tudo, aí, de repente, ele vai e pega o discurso da... bolsonarista, da extrema-direita, conservadora e tudo e tal. E agora, enfim, vira e mexe, ele está mudando, a gente não entende direito, né? É isso. É verdade. Tem mais alguma pergunta, minha amiga Adriana? Agora tem uma pergunta para fazer para ela. Em questão de... Ligou um internauta, uma pergunta engraçada. Eu posso falar? Se não for constrangedor. Não, é mais assim, um elogio. Sim, um elogio. Sim. Nosso amigo, deixa eu ver, tem até aqui a foto dele, somente, estamos ao vivo, na maior audiência Campina Grande, do Pó de Marinho, pelo TV Planalta. Carlos Figueiredo, você está solteira, coisa linda, parece uma deusa Afrodite. Está saindo até casamento aqui já. Fala sério. Campina Grande, vê bem, a gente estamos aqui no podcast, numa entrevista bem descontraída, Frank falando sobre os Estados Unidos, tudo bem descontraído. Praticamente a pessoa está dando em cima de Carolina. Ela é casada, gente. Não pode. Você está acabando com a então, paquera de Carolina. Não, é solteira. Então, dizendo que você é muito linda, maravilhosa. Onde você mora? Muito obrigada. Então. Aí tá vendo? Olha, é isso. Se sair casamento, eu quero ser o padrinho. Olha só, Carolina. É isso que o programa Pode Marinho faz. É a concentração e a desconcentração. Inclusive, puxando esse gancho, porque aí ela nem respondeu, não foi do elogio, não foi? Ela nem respondeu do elogio, tá vendo? Muito obrigada. São seus olhos. São seus olhos. Inclusive, eu tenho muitas disforias comigo. Às vezes eu me olho assim no espelho e não me curto muito, não. Mas depende um pouco da alma da pessoa. Tem vezes que a gente se acorda. Carolina, eu queria ter os olhos de Edson, sabe? Eu chegaria longe. Mas. Então, eu sou solteira, estou solteira. Já estive casada, não estou afim de casar mais, não, porque eu não tive muita sorte. Não é sorte, eu não gostei muito de estar casada, não, entendeu? Então, se eu tivesse que ter um relacionamento, seria um relacionamento meio que namorado, assim, cada um nos seus cantos, se encontra de vez em quando para namorar, sair junto e tal, mas conviver, a convivência é meio complicada, é muito complicada. Inclusive, essa história de assédio com nós, mulheres trans, travestis e mulheres cis, é muito grande, né? Nós somos muito objetificadas. Eu tenho mais de 400 e poucos homens querendo... solicitação de amizade para mim no Facebook. Poxa, fala sério. Não aceito, porque eu sei que eles querem alguma sexo virtual, rola muito isso, fazendo proposta. Você é muito assediada. Mas a maioria das mulheres trans e travestis, por estarem nesse campo, eu acho que por estarem, a resposta, eu acredito que, porque eu já tive um conflito de achar, meu Deus do céu, será que isso é com a gente, que mulheres trans e travestis, que os homens, eles só veem a gente como objeto sexual? E aí eu fui conversar com algumas amigas cis, mulheres nascidas, mulheres, né, e que se compreendem mulheres, e elas dizem que é do mesmo jeito com elas, só que com a gente, com as mulheres trans e travestis, existe uma objetificação muito chata. Muito chata, entendeu? Os caras, tipo... Eu lembro que quando eu era casada, eu recebia fotos absurdas de homens no privado, mandando fotos de genital, das partes íntimas, entendeu? E tipo tá assim, vendo, aí Franklin? eu vou no meu Facebook, tem mais de 400, é tudo homem, 2 mulheres e o resto tudo homem. Aí, qual é?
E assim, a capa do meu Facebook é Sou Trans, quero dignidade e respeito, que a gente fez o Dia da Visibilidade Trans de Carolina de Borborema, e eu tô com uma faixa bem grande rosa, essa foto ficou bem bonita. Então, tipo assim, o cartão postal do Facebook é essa foto, e eu percebo que esses homens, tudo que tá lá, eles estão querendo alguma coisa, mesmo que moram longe, mas porque tanto homem? Porque não tem essa mesma quantidade de mulher. Essa questão exótica, chato, né? A questão chato. exótica. Esse lado místico, né? Esse Exótico. lado místico, exótico, algo diferente, eu acho que atrai. E a gente vê que Carolina não é uma mulher diferenciada. Uma pessoa inteligente. A inteligência também é uma mais, forma né? de conquista. Afrodisíaca, né? eu diria. Para mim, pelo menos para mim. É inteligente. Você está ao lado de uma pessoa inteligente, né? De curtir essa pessoa, também tem esse mundo também que as pessoas observam também. Com certeza. O que eu vejo no homem, primeiro, claro que a olhar. imagem vem primeiro, mas depois tem que ter conteúdo, porque se você vai conversar com o cara, tipo, aí inteligência para mim é afrodisíaca. Se o cabo for igual a Patropina, o padre de lá, padre de cá. Aí não dá, né? Mas, Carolina, fazendo uma pergunta aqui a você, quebrando o gelo, assim. Uma pergunta bem interessante, no mesmo segmento do rapaz. Quando um homem, assim, olha bem dentro dos seus olhos, você percebe que você consegue distinguir se é uma atração, se ele está te admirando, um olhar de repúdio. Repúdio nem tanto, de admirando. Você consegue perceber quando olha demais, ou quando olha fixo, ou quando brilha. Tira essa dúvida aqui para o Adriano Garrido. É complicado para a gente, assim, porque às vezes a gente já vive tão armada com tantos gatilhos de preconceito que às vezes as pessoas olham com a ar de admiração, a gente já acha que é com ar de crítica, de repulsa, rejeição, né? Rejeição, entendeu? Então é muito complicado. Você que apanha muito da vida e apanha direto, para você o cara tem que ser assim, tipo, mostrar realmente. Inclusive eu passei por agora no São João que foi muito, não quero nem verbalizar o que Conta foi pra gente, conta tudo, conta tudo. Muito complicado, assim, um assédio lá no Parque do Povo e não foi legal, eu saí bem constrangida. Porque, tipo, o cara foi muito invasivo e chegou assim junto e tudo e tal, e é muito complicado. Não pode, tem que ter um clima, tem que ter, né, Franklin? Sem vergonha. Uma certa sintonia, né? As pessoas aqui estão, além de elogiar o programa, dizendo que o programa hoje foi muito interessante, estão pedindo que, em outro programa, que a volta de Carolina para que ela possa explanar mais, estão gostando Que bom. Então vai ter o podcast 1, né? E vamos fazer o podcast 2, né? Com Carolina. Nós vamos marcar com ela uma volta para que ela venha para cá de novo, para que a gente possa continuar esse bate-papo, que é um bate-papo muito interessante. Está lá a Maria Aparecida, né? Maria Aparecida, um forte abraço para você, viu? Acho que a minha amiga poetisa Maria Aparecida. Um forte abraço, segue lá nós, viu? Adriano Camaleão, tá certo? E a gente vê, né, Frank, eu não tenho palavras. Se eu tivesse definido você aqui, eu definiria uma rosa do xadrez, checkmate. Obrigado. Não tem, Frank? Carolina, por falar nisso, aquela sua amiga que eu conheci ela lá na convenção. Depois você entrar em contato com ela para que ela venha também, que as pessoas estão pedindo que venha mais pessoas. Qual também. Delas? Qual delas? Eu não me lembro o nome dela, é uma que. Acho que é uma dela, né, Franklin? O nome de um cantor, confundiu o nome de um cantor. A dona da Zona Leste. Pronto, ela beijo confundiu o nome pra do Magnólia. Magnólia, minha amiga, um beijão Magnólia, pra você. Beijão. Forte abraço. Forte o pessoal abraço. sempre ali também da Zona Leste, né? Ali que é ali tudo Zé que Pinheiro, Zé Pinheiro, né? Tudo Portal ali. Zona Leste, o Zé Pinheiro, um abraço para todos vocês aí. É a Magnólia. Magnólia, inclusive, ela tem um podcast também. Também. Um podcast também. Vamos convidar a Magnólia para que ela possa vir para cá e talvez, se ela nos convidar, nós também vamos fazer uma visita lá no podcast dela. Para trocar esse bate-papo bem trocar interessante, né? esse bate-papo interessante. Não é isso? 2 minutos. 2 minutos. São exatamente 9 horas e 12 minutos, Adriano. E aí, o que é que vem para a galera mais aí? Você com esse cabelo. Quase um Luiz Calda. Quase um Luiz Caldas e caindo para dentro daquela música de Pepeu Gomes, ser um homem masculino. Inclusive, não tá vendo, o meu lado é desse feminino. jeito. O mundo seria tão mais bonito se todos os homens eles tivessem um lado feminino mais aguçado para entenderem as mulheres. Seria tão melhor, né? Eu vou buscar mais esse seria tão melhor isso. Tem hora que eu creio, na minha concepção, na minha viagem na maionese, às vezes. Sim. Eu acho que todo homem tem um lado um pouco feminino, um pouco. É verdade. E toda mulher tem, às vezes, também. Às vezes você vê uma mulher meio brusca. Tem uma amiga, eu vou até citar o nome dela, né, que ela é Raíssa, só não vou dizer não. Raíssa Oliveira, ela é meio forte, assim. Lembra muito um homem. Eu acho que nesse jogo de vice-versa, tudo um pouco, ambas partes se coincidem, Franklin.
E É Carolina. porque, na verdade, tudo é uma questão de construção social. Existem homens que são doces, afáveis. Franklin mesmo é um homem doce que é E isso não é uma pessoa condição suspeita de falar de ser dele. feminina Sabia, por Edson? isso, né? E tem mulheres que são um pouco mais brutas, que não são muito delicadas, que também eu acho que é uma coisa que chata, que exigem da mulher. A mulher tem que ser sempre a meiga, sempre a afável, sempre tudo- a carinhosa. Não Concordo tem, com olha, você, viu, eu sou um Carolina? pouco bruta. Eu sou um pouco Vixe. bruta de vez em quando. Tá vendo, Ari, onde tá o Explosiva, segredo? Diz que todos correm explosiva. atrás E eu dela. acho que todas as revoltas, todas as conquistas políticas surgiram a partir de revoltas. E revolta é uma coisa que, de certa forma, é brusca. Os agradecimentos finais? Carolina, os agradecimentos finais. A Adriana agora vai dar os agradecimentos finais, depois você dá os seus agradecimentos finais e nós encerramos Campina Grande, Nosso muito programa. obrigado por hoje apresentar esse programa. Que o Eterno Deus venha abençoando todos que estão aqui junto presente, que a força do universo venha nos iluminar e a cada dia esse Pode Marinho venha a crescer mais e mais e mais, realizado pela TV Planalto. Forte abraço a Marinaldo, a Edson, a todos, a Vitória ali do outro lado, minha amiga Amanda está ali do outro lado, e muito obrigado, Carolina, foi uma satisfação, viu? Foi uma honra estar aqui Obrigada com a você hoje. vocês, a Frank, pelo convite, a você que eu estou conhecendo agora, aos amigos que estão aqui nos bastidores, muito obrigada. Contem comigo sempre, precisando, estamos juntos. Franklin Marinho. Vou mandar aqui um recado aqui para vocês agora, que os internautas estão dizendo que queriam ouvir mais, mas não se preocupe não, que Carolina vai voltar, eu vou marcar uma nova data, combinar com ela, nós faremos a publicidade e ela volta para que a gente continue com mais e mais assuntos interessantes. E também vamos convidar a Magnólia, que é uma pessoa muito interessante também, e eu gostei muito dela, ela é uma pessoa que faz parte da comédia, né? Ela é muito cômica, gosta de brincadeiras Faz a e tal. linha meio que para caricata. Uma linha engraçado. caricata Show que de eu adoro bola. também. Eu adoro essa linha também, né? Ela é ótima. Isso é sou fã verdade, de Charlie Franklin. Sheen, é o maior comediante de todos os Do tempos. mundo, né? É, a mundo. Magnólia é Eu gosto de comediante. Charlie Sheen, viu? Só queria finalizar pedindo para vocês seguirem lá a nossa página Carolina Jaborborema, que a gente lida diretamente, constantemente sobre questão de gênero, identidade de gênero, sexualidade, para que haja uma educação, para que nossas existências elas se tornem mais possíveis e sejam mais toleradas, porque, enfim, é sobre isso. Então sigam lá Carolina Jaborborema, que a gente sempre está com assunto sobre a nossa população LGBT. E segue as redes da TV Planalto, da Borborema, segue lá, viu? A maior. Adriana aqui, Larissa Beto, está pedindo aqui. Eu também quero mais. Estamos Um beijo aqui. para Larissa. Estamos aqui assistindo em família. Amiga da nossa produtora também, mana junto. Larissa, com a um forte gente. abraço para você, beijão, viu? Um abração para todos vocês aí, né? E, com certeza, haverá um novo encontro, podcast 2 com Carolina. Esse encontro marcado, né? Carolino, no nosso encontro marcado aqui no Pode Marinho, em uma nova data que nós vamos vos avisar através da nossa publicidade. Um abraço para todos, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe a América e abençoe a todos. Gostei, Frank. Deus salve a América. Amei, amei. Amém.